Olá, seja muito bem-vindo. No seu emprego de hoje, a gente vai falar sobre a área da engenharia elétrica. E por isso, quem está aqui comigo é o Paulo Henrique, que é professor de engenharia elétrica de uma universidade aqui de São José, né, Paulo? Isso mesmo, Lucas. Paulo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Para ajudar quem está em casa, Paulo, explica para a gente a área da engenharia elétrica. Qual é a formação e o que a pessoa vai encontrar no curso? Bom, a engenharia elétrica ela é um curso bastante abrangente, né? Então, assim, você hoje tem a engenharia elétrica como pilar central e você tem várias ramificações, né? Então, você tem a estrutura básica toda da eletricidade, então você vai estudar módulos de potência, produção e geração e distribuição de energia elétrica, mas você também vai para os ramos de hardware, de computadores, eletrônica, você também vai para a parte de telecomunicações, ela tem essa grande abrangência. O que ela vai encontrar no curso, né, assim, já tá passando para os telespectadores, é uma formação geralmente no ciclo básico com bastante disciplinas técnicas do tipo cálculo, físicas básicas, que são basicamente os conceitos básicos que ele vê no ensino médio, mas agora muito mais aprofundados, muito mais adensados. E depois, os 3 últimos anos, ele vem com as matérias que a gente chama de matérias profissionalizantes, né, em que ele vai realmente direcionar o curso, inclusive com as próprias eletivas. Para que fique claro até para quem está em casa, Paulo, o curso é de nível superior, né? Exatamente. É um curso de nível superior, é um curso de bacharelado, né, que quando o graduando, né, completa o curso, né, atinge todas as metas. Geralmente vai depender da instituição em que ele está, se vai precisar de 1 ou 2 trabalhos de graduação, ele vai adquirir o curso de graduado em engenharia elétrica com ênfase em alguma coisa, ou simplesmente em engenharia eletricista, né? Agora, quanto tempo em média dura o curso? Geralmente, conforme o MEC, são 5 anos, né? São cursos de 5 anos. Existem outras variantes de cursos que são chamados tecnólogos, mas aí eles não têm a titulação de engenheiro, eles são tecnólogos e por aí vai. Mas o curso de engenharia elétrica são 5 anos. Eu ia até te perguntar isso agora que você tocou nesse ponto de cursos, né, tecnólogos. A gente sabe que a área da elétrica tem muitos cursos técnicos preparatórios. Você acha que é importante a pessoa se preparar nesse curso para fazer graduação ou não precisa? São áreas distintas? Olha, Lucas, é interessante essa pergunta, porque varia muito, tá? É muito interessante se o cara consegue fazer, ou a pessoa, né, ela consegue fazer com concomitância. Porque aí o que acontece? Geralmente dentro do curso da engenharia a gente vê uma matéria um tanto quanto abstrata. Então assim, o aluno ele nunca viu nada da vida, chega e começa a ver sobre tipo antenas. E se ele simplesmente saiu da sala da casa dele, do sofá, e cai assistindo uma aula de antenas, aquilo fica muito abstrato. Quando ele está fazendo um curso técnico que não tem toda a fundamentação teórica por trás, mas ele vê a prática ocorrendo, isso consegue casar e aumentar muito a capacidade de absorção dele de conteúdo. Então, assim, não é necessário, mas é bacana, seria interessante. Agora, para o mercado, são campos diferentes, né? Quem forma engenharia elétrica e quem forma técnico nessa área, né? São bem diferentes. A atribuição, inclusive, são diferentes, né? Quem quiser, assim, a pessoa que está interessada por essa área, ela pode entrar, inclusive, no próprio CREA de São Paulo, digitar no Google, e ele vai ter discriminado bem direitinho o que cada um pode ou não fazer nas suas respectivas áreas. Agora, um curso bem dividido, quando a gente pensa em teoria e prática, eu vi que você falou ali que tem muita matemática, né? Tem. E questões práticas também envolvem o curso, Paulo? Envolvem. Você tem... aí vai também de cada instituição, tá? Geralmente tem instituições que têm mais laboratórios, outras menos, mas todas elas têm laboratórios de, por exemplo, de circuitos lógicos, circuitos analógicos, laboratório de física experimental, química experimental, laboratório de antenas, laboratório de automação, de robótica. Então vai depender da instituição, mas, por exemplo, a instituição daqui de São José dos Campos, ela tem todos esses laboratórios que eu citei, inclusive eu sou professor de 3 deles. E o estágio? É obrigatório para o curso? Como que funciona isso? Esse estágio ele é obrigatório, a necessidade jurídico-legal são de 400 horas, né? E aí você tem hoje já uma lei diretriz que rege esse processo, que é de escala federal, tem uma limitação de horas por dia, etc. Mas o aluno tem que fazer, ele tem que emitir um relatório final de estágio, isso tem que ser aprovado para então ele poder receber a titulação.
Agora, só quando você já estava explicando o tipo de laboratório aí, deu para ver que é um campo muito vasto, né, de atuação. Mas você pode tentar, talvez, resumir para a gente, ou falar da melhor forma, qual é o campo de atuação que vai ter um engenheiro formado nessa área? Tá, eu vou tentar, não dá para falar beleza? Sim, porque é impossível. são vários. São vários. Mas quando o graduando ele forma como engenheiro eletricista, basicamente o pilar central dele, né, vai ser a parte de geração, distribuição e energia eletrônica de potência. E vai depender também muito da região do Brasil em que ele esteja inserido. Então, por exemplo, é diferente você falar o campo de atuação de uma pessoa que forma aqui na nossa região, de um engenheiro eletricista que de repente forma lá no Nordeste, em que os parques eólicos estão lá. Entende o que eu estou querendo dizer? Já vai levando, direcionando de certa forma. Exatamente. Né? Então, assim, os nichos, os mercados locais, eles tendem a ter uma contribuição para a formação do engenheiro eletricista ali. Mas o pilar central seria geração, distribuição e eletrônica de potência. Ele também tem a permissividade de você entrar na parte de telecomunicações, que no país também está na parte crescente, né? E também a parte de energias renováveis, que é um dos processos de reestruturação que a gente está tendo na nossa matriz energética, com energia heliotérmica, energia eólica, células fotovoltaicas e todos esses processos. E como que a gente falou um pouco do campo de atuação? E quando a gente pensa nesse campo de atuação, como atua de fato o engenheiro nessas áreas? Pode falar um pouquinho da rotina em que ele vai trabalhar de certa forma? Sim, sim. Ele começa, né, geralmente, né, quando você começa, você vem totalmente cru para o mercado. Então, geralmente, quais são as grandes, pensando nas grandes empresas, tá? Geralmente, você faz um processo de trainee, né, e aí você vai acompanhar algumas áreas. Então, você pode ir para a área de processos, porque você pode trabalhar de repente na parte de produção de microcomponentes e por aí vai. Você pode acompanhar a área de projetos propriamente dito, você pode trabalhar na área de vendas de uma grande empresa. Então, esse é o primeiro processo que você vai estar. Então, ali naquele momento, você vai ter que saber lidar com pessoas, com organização de projetos, com scheduling, vai ter que exigir muito a sua parte técnica, porque todo o processo hoje em dia ele envolve o que a gente chama de downsizing, que você quer diminuir o custo e manter a mesma eficiência para poder conquistar novos nichos de mercado. Então, ele vai ter que abordar com isso tudo e sempre lidando com novas tecnologias, porque o engenheiro eletricista ele padece do mal de que amanhã o que ele aprendeu hoje já está desatualizado, né? Agora, Paulo, eu queria que você ajudasse a gente, porque muitas vezes a gente acaba escutando de algumas pessoas o seguinte: poxa, num curso de engenharia eu vou ver aquele tanto de cálculo, mas quando eu chego para atuar, eu não vou atuar com aquilo, porque eu vi até você falando que você pode atuar até em questões de gestão também, sim, né? Mas por que é importante estudar aquilo? Porque muitas vezes o aluno se questiona, né? Não, estou vendo esse tanto de cálculo aqui, chega lá na hora, eu não estou fazendo aquilo. Aliás, por favor, futuros calouros, não caia no conto do vigário, do veterano, tipo, não preciso estudar cálculo porque eu não vou usar mais. Olha, isso é uma pessoalidade que eu vou dizer da minha parte, eu não vou generalizar, mas como professor e como já fui atuante, já trabalhei na indústria, o que eu posso dizer para você que está ingressando na faculdade é o porquê que esses cálculos são importantes. Ele vai te dar, primeiro, uma formação pedagógica para você conseguir construir o conceito e entender aquelas matérias que são básicas hoje. Então, aquilo que é novo para você já é muito antigo no mercado. Então, você precisa desse alicerce tecnológico para você conseguir, de repente, desenvolver novas tecnologias ou se inserir no mercado de forma competitiva. Então, como é que você aplica isso? Você, às vezes, não vai pegar e vai fazer uma integral, por exemplo, do seno ao quadrado de x vezes a exponencial de x ao quadrado. Não estou entendendo mais nada. Entendeu? Mas, assim, você não vai aplicar isso diretamente. Mas o fato de você resolver isso, ele te abre a capacidade mental de entender novas partes cognitivas que não seria se você não fizesse. Tá. Quando eu cheguei em São José, que foi 2011, para fazer mestrado e doutorado, eu lembro de que uma das empresas daqui, que é relativamente já famosa no Brasil, ela não contratava engenheiros que não estivessem, pelo menos, inseridos num curso de mestrado.
O porquê disso? Querendo ou não, formam-se bastante engenheiros todos os dias, né? E se aquele candidato ele quer se destacar, um curso de especialização vai fazê-lo ter um destaque. Não necessariamente precisa ser dentro da área da engenharia, mas de repente uma área de business, um MBA pode ajudá-lo na parte de gestão de projetos. Mas a especialização, eu acho que conhecimento nunca é demais, né? Você sempre vai conseguir aplicá-lo de alguma forma. E pensando em pontos de vista de inserção no mercado, uma das coisas também que eu chamo muita atenção para os futuros ingressantes de engenharia é sempre pense que o que você está ingressando hoje, você tem que pensar como estará daqui a 5 anos. Então, se você entra com foco no que está hoje, pode ser que a maré tenha virado um pouquinho, então ele tem que começar a antenar para frente. Então é por isso que ele sempre tem que pensar no para frente. Pensando na nossa cidade, um dos grandes futuros hoje a gente chama de assentamentos urbanos são as chamadas cidades inteligentes, né, as smart cities. E aí o engenheiro eletricista ele vai ser mais do que... Inclusive tem um projeto, né, de cidade inteligente aqui para São José, né? Exatamente. Nesse sentido, talvez a gente pode prever no futuro aí que São José vai ter muita oferta para essa área. E como que está hoje também, Paulo, a região, não só de São José, mas também do Vale, para o engenheiro eletricista? Como a pandemia, ela deu uma transtornada em tudo, ela moldou tudo. Então, assim, se a gente conseguir só tirar a luz da pandemia, ela está numa área que eu diria assim, com esses novos projetos, ele vem crescente, né? Com as novas chamadas da ANEEL, principalmente, de novas tecnologias, por exemplo, o candidato que for cursar aqui, ele também tem que abrir a cabeça que ser um pouco menos regionalista e pensar também no macro, né? O Brasil, principalmente na região norte, com várias hidrelétricas, o estado de São Paulo também, em outras regiões com a parte de termoelétricas, carece bastante de engenheiros eletricistas. Vai precisar de bastante. Então a gente pode dizer que, de certa forma, a gente está com uma oferta, se não fosse a pandemia, digamos assim, uma oferta boa de... Exatamente. O engenheiro eletricista ele conseguiria se alocar relativamente ok no mercado. Agora, um ponto que a gente não falou e que sempre muitas pessoas questionam quando a gente fala de profissão. Como você poderia pensar no perfil, ou para você, qual deveria ser o perfil do profissional da engenharia elétrica? Posso dividir em dois? Claro. Que seria o ingressante e o profissional? Sim, sim. O ingressante é aquele aluno, né, que vai prestar, é importante que ele tenha em mente, ele tem que gostar de exatas, né? Então, assim, não tem como ele não sair disso. Mas, um aviso para os navegantes, que a gente estava conversando antes aqui, né? É importante a área de humanas, cara. Então, assim, estude humanas também. Assim, um dos seus diferenciais vai ser estudar filósofos, sociólogos, e aí eu vou explicar o porquê disso. Quando você vai entrar seja você querer ser autônomo, porque você querer ser funcionário de uma empresa ou prestar serviço para uma entidade pública, você tem que lembrar que a sociedade ela é muito dinâmica, ela é um organismo que muda muito rapidamente. E nós, das exatas, não somos aptos a captar isso de forma direta. Nós somos muito bons com a parte lógica, raciocínio lógico e dedutivo, mas a parte de abstração, de entender a antropologia, o processo sociológico, como aquele nicho de mercado forma, vai vir da área das humanas. Então, não tenha esse preconceito bobo de que exatas e humanas não entendem. E o profissional, ele tem que ser um cara que tem bastante disciplina na parte dele de conduzir o processo, ele tem que ter bastante organização. É um cara que é desejável que ele fale pelo menos 2 idiomas, se não 3, hoje em dia, tá? Então, assim, na área da engenharia elétrica é importante. O inglês é imprescindível, assim, até porque os melhores conteúdos estão em inglês e o alemão é interessante saber, sabe? Porque o Brasil ele tem parcerias com o GIZ, que é o MCTIC da Alemanha, né, na área de energias renováveis. Então, assim, para você, de repente, conseguir um processo de representação de alguma empresa grande, é um diferencial. E, principalmente, ficar atento a novas tecnologias. Isso é a coisa mais importante que tem na área. Paulo, eu vi que você falou ali, independente se você quer ser autônomo, trabalhar numa empresa, eu pergunto para você o campo de trabalho, né? Onde o engenheiro elétrico pode atuar? Ele pode atuar, são várias áreas. Ele pode atuar, como eu falei, na geração, distribuição,
otimização da produção de energia elétrica. Ele pode atuar dentro da área da biomédica, porque você vai trabalhar com equipamentos de sensoriamento, ou ele pode trabalhar até dentro da construção civil com os projetos. Ele pode trabalhar com assessoria, né, na parte de eficiência energética. Um exemplo, você pode montar uma assessoria, desde que você tenha know-how para tal, de dar uma assessoria para pequenas empresas que estão crescendo para minimizar o gasto energético delas. Então, assim, tem campo para isso, né? E dentro da parte da entidade pública, aí, em vários lugares. Agora, quais que você elencaria como desafios ainda da profissão? Desafios? Pensando em estrutura brasileira, né? Sim, Brasil. Olha, desafios, robótica, o que a gente falou de cidades inteligentes, né? Automação, e tudo isso porque nós somos muito carentes dessa área, muito carentes mesmo. Quase todo o processo de robótica, de automação, a gente compra de fora. Então ele vem como uma caixa preta para a gente não pode mexer. Então eu tenho que, se der algum problema de manutenção, eu tenho que chamar um técnico que vem do estrangeiro e é $15 mil diária. Então assim, entende? Então a gente conseguir criar uma tecnologia totalmente brasileira desse aspecto. Já fica a dica aí também para... Fica a dica. E Paulo, falando em dicas para a gente fechar, quais outras dicas? Eu vi que você falou ali essa questão do curso, né? Atentar para esse lado de humanas, da leitura, que é muito importante, esse ponto de olhar para o futuro, mas quais outras dicas você deixa para a gente fechar a entrevista de hoje, para quem está pensando em seguir nessa área? Bom, primeiramente, lembre-se sempre que é uma eterna busca de conhecer. Então, hoje com a internet, busque ver sempre também o que as pessoas de fora estão fazendo. Então, assim, quem são os engenheiros eletricistas que são hoje referências no mundo? São os indianos? São os alemães? Procure aula desses caras lá fora, caso você queira, complemente seu curso. Fique atento à computação quântica, a parte de hardware dela vai precisar do engenheiro eletricista e você vai precisar de todo esse conhecimento de quântica para poder entender o básico do básico. E eu acredito que saiu um relatório do Fórum Econômico do Trabalho em 2019, que muitas profissões podem vir a deixar de existir. Então, o que o relatório aponta você vai precisar de programação. Então, mesmo que você seja engenheiro eletricista, você queira trabalhar com gestão de pessoas, você vai precisar saber programação. Então, se você já tem esse foco de gerenciar, criar sua startup, criar sua empresa, lembre-se, a computação, a programação é uma das coisas imprescindíveis para daqui a 5, 10 anos. Aí, ó. Estão as dicas aí para vocês, né? Espero poder ajudar. Paulo, muito obrigado, muito pela obrigado, entrevista. Valeu pelo convite. Obrigado a vocês. E a gente fica por aqui com o seu emprego. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.